Esta é a escola pública de ensino fundamental da cidade de Santa Bárbara, Minas Gerais. Já notei uma diferença enorme, né? O pátio só da escola ou o recinto escolar já mostra uma basta diferença com as escolas públicas moçambicanas. Cada dia que passa eu fico surpreso com o Brasil. Desta vez não acreditei que a escola pública brasileira é realmente assim como o Joselino mostrou neste vídeo que nós vamos poder reagir hoje. Porque há muita diferença com as escolas públicas moçambicanas. Do moçambicano diretamente do Brasil, ele sabe as diferenças das escolas públicas Moçambique, Brasil. Assista esse vídeo até no final para poder acompanhar esta matéria de hoje, porque é um vídeo que tem muita informação para compartilhar com vocês. Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Sadiq Amado Magalhães, falo de Moçambique, cidade de Tete. E neste vídeo de hoje, com base numa informação muito essencial para poder compartilhar com vocês sobre as escolas públicas brasileiras, assim como moçambicanas. É uma total diferença que existe e vocês vão poder notar porque que eu falo esta diferença existe. Fica até no final deste vídeo. Se você já está a gostar, subscreve e ativa o sininho das notificações, porque aqui tem muita informação para compartilhar com vocês. E de lembrar que este vídeo é do irmão Joselino, todo o crédito para o canal Pátria Minha, o link na descrição deste vídeo. Vamos ao que interessa. Bom meus amigos, já estou aqui neste vídeo maravilhoso onde poderei deixar a minha opinião, minha reação com aquilo que são as escolas públicas e também poderei dizer qual é a diferença que existe entre a escola pública brasileira e moçambicana. Este vídeo do irmão Joselino, o link original, poderão acompanhar sim. Ajudemos o nosso irmão Joselino a alcançar a meta de 1 milhão de seguidores. Este é um sonho para se realizar ainda este ano. Então vamos assistir esse vídeo clicando aqui o play para a gente poder acompanhar esta informação importantíssima, né, sobre a diferença de uma escola pública ou como é uma escola pública brasileira, assim notando algumas diferenças com escolas públicas moçambicanas. Vamos a isso meus amigos. Olá meus amigos, como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser super interessante. É um dos vídeos mais importantes que eu estou a gravar aqui no Brasil, porque vamos falar sobre educação. Como são as escolas públicas no Brasil. Vamos? Muito importante. Esta é a escola pública de ensino fundamental da cidade de Santa Bárbara, Minas Gerais. Antes de nossa visita à escola, tivemos a oportunidade de conhecer uma sala onde nos foram apresentadas e explicadas as telas digitais utilizadas como um quadro negro nas escolas da cidade. Ficamos surpresos ao descobrir que essa tecnologia avançada estava sendo empregada em uma instituição pública, tornando o trabalho dos professores e dos alunos mais eficiente, já que também possuem tablets escolares. Após essa introdução, continuamos nossa visita pela escola e fomos calorosamente recebidos com aplausos pela turma de geografia que estava em aula. É um grande prazer, é um grande privilégio estar nesta sala. Deixa aqui só, né? Deixa só dizer que já notei uma diferença enorme, né? O pátio só da escola ou o recinto escolar já mostra uma basta diferença com as escolas públicas moçambicanas. Então, para mim é um desafio trazer este vídeo mostrando também as escolas públicas moçambicanas, tanto as faculdades assim como as escolas do ensino geral, que as pessoas daí vão poder entender realmente qual é a diferença que existe. Então, notando aqui que usam telas digitais para poder lecionar as crianças, né, os alunos, é uma diferença total, porque aqui ainda se usa os quadros, né, os quadros negros, como o Joselino disse, porque a tela digital ela substitui o quadro negro, né, para poder lecionar as crianças, escrevendo a matéria que há a se ensinar. Então, vamos poder entender mais aqui, né? Vou deixar aqui o irmão Joselino poder aí. Quero acompanhar, estou curioso o que ele vai falar aqui para os nossos irmãos aí. Vamos aqui, olha. Pela primeira vez estou em uma sala, em uma escola no Brasil. Isso é incrível. Eu nem sonhava há poucos meses atrás que isso estaria acontecendo na minha vida. Então nós estamos aqui para conversar, trocar um pouco de ideia. E juntos estou aqui com o meu companheiro, o meu amigo, ele é irmão moçambicano. Ele atualmente reside aqui no Brasil, aqui no estado de Minas Gerais, especificamente em Belo Horizonte. É uma cidade que faz parte da região metropolitana, que é a cidade de Vespasiano. Ele vai se apresentar também para que vocês conheçam a ele, não é?
Olá, olá, meus amigos. Bom dia, bom dia. Eu sou Cláudio Manjate, também sou de Moçambique, na capital de Moçambique, chamado Maputo. E resido aqui no Brasil já faz 5 anos, né? E ele veio me conhecer, eu falei para ele, vamos embora, vamos conhecer a cidade do Carlos Gregório. E aqui estamos nós hoje aqui, e conhecendo essa escola, esses alunos maravilhosos. Tenho a certeza que cada um de vocês aqui é inteligente. Tem alguma coisa para nos perguntar e tem alguma coisa para aprender conosco. Então vamos a isso. Tanto eu, assim como ele, somos criadores de conteúdo para YouTube. O objetivo da minha vinda para o Brasil foi mesmo para ter esta imersão cultural, conhecer o povo brasileiro, já que o Brasil tem uma grande influência em Moçambique. Praticamente todos os moçambicanos, todo o povo lá fala do Brasil. E a maioria das pessoas, inclusive youtubers moçambicanos, sonham em conhecer o Brasil. É verdade. Então, estando aqui, tendo essa experiência incrível. Muitos dos nossos amigos youtubers reagem aos vídeos e se encantam pelas belezas, pela grandiosidade que o Brasil é. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa para perguntar, nós estamos à disposição, né? Sobre a cultura moçambicana, africana. É só perguntar. E segundo o nosso conhecimento, segundo o nosso entendimento, a gente vai passar para vocês. E aí prosseguimos, talvez, quem sabe, passar também as nossas experiências. Vejo que a maioria aqui são jovens, não? Eu também já sentei numa carteira há poucos anos atrás. Talvez eu conte um pouco como é que são as escolas públicas em Moçambique. Bem, falando particularmente de mim. Opa, eu estou a gostar, né? Este é um vídeo que me tira muita emoção. Sabe por quê? Porque além de Joselino ser um bom comunicador, há uma boa interação que vai acontecer aqui. Porque desta forma eu acredito que o Joselino não só vai ter uma experiência boa, como também vai deixar o seu conhecimento para alguns irmãos brasileiros, conhecendo muito bem da África, né? Eu acredito que Joselino é uma das pessoas que vai transmitir melhor isto, né? Aquilo que estiver dentro do seu alcance. É uma pessoa super inteligente, né? Eu admiro muito e tem um conhecimento totalmente para poder ser compartilhado. E não só, deixa-vos dizer que as carteiras só já mostram uma diferença total também, né? Olhando para as cadeiras, né? Nós chamamos de carteiras aqui, né? As cadeiras escolares já mostram uma diferença, porque aqui tem uma carteira para 4 crianças e uma sala de aula chega a mais de 102 alunos, percebe? Então são muitos alunos. Dizem-se assim, quanto mais alunos tiver numa sala de aula, mais difícil é para o professor prestar atenção em cada aluno. Então eu acho esta forma, né, de alunos sentarem mais fácil, fica para o professor poder lecionar, poder ter um controle para cada aluno, né? Então eu achei muito incrível mesmo. Até o momento de teste. Aqui obriga você a ter conhecimento, porque quando senta 3, 4, 5 pessoas, praticamente o outro acaba copiando o outro e aí você já não vai ter aquele conhecimento que você precisa, porque você só vai passar a copiar as outras pessoas, mas o seu cérebro não vai puxar, processar para obter conhecimento, né? E isso acontece muito aqui em Moçambique. Algumas pessoas já têm que se esforçar para estudar, chega a ficar de classe e as outras vão passando de classe e ela ficando naquela mesma classe. Por quê? Porque ela compartilhando o seu conhecimento com outras pessoas e elas vão ter um proveito maior naquele que é o conhecimento dele e ele mesmo, né? Porque aqui acontece quando os professores descobrem que, por exemplo, um aluno copia outro e você permite isso, acabam punindo você, né? Então, eu achei muito incrível esta forma de como os alunos aí estão a sentar. Muito bom, e vamos acompanhar aqui qual é a resposta do irmão Joselino, como é o Brasil, como era, ou como pensava do Brasil, né? Na cabeça do irmão Joselino. É para raciocinar aqui. Quando eu cheguei, foi um choque mesmo. Quando eu vinha para cá, eu tinha um Brasil, eu havia construído um Brasil dentro da minha cabeça, bem diferente do que estou vendo, agora. O Brasil é muito mais melhor daquilo que eu havia construído na minha cabeça. A cultura, o povo, as cidades, isso é surreal, é incrível, é impressionante, sem palavras. É realmente incrível. Principalmente a cultura, o povo, os lugares por onde eu fui.
Nossa, sem palavra. Eu estou tendo muitas experiências aqui no Brasil, para ser sincero. Praticamente 90% das coisas que eu estou vendo, as experiências que eu estou tendo aqui são praticamente novas. E eu pretendo levar isso para a minha comunidade, o meu povo lá em Moçambique. Sim, já. Mas os países, antes de vir para o Brasil, os países que eu conheci foi o Malawi, que é um país que faz fronteira com Moçambique, um país bem próximo, mas não desbravei como estou desbravando o Brasil. Foi uma cidade bem do interior do país Malawi, e também África do Sul, uma cidade chamada Nelspruit. Sim. Olha, foram 2 escalas. A gente partiu de Chimoio para Maputo, onde ele nasceu, não é? Que é a capital do país, seria no caso Brasília. Quando a gente chega em Maputo, na capital, subimos o primeiro avião, que deu a escala de Maputo até Catar. Saímos de Catar em direção a São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. Então foram 2 escalas de avião, juntando as horas foram aproximadamente mais de 24 horas de viagem. O primeiro canal eu a criar foi um canal evangélico. 4 meses depois foi quando surgiu a ideia de criar um canal onde seria especificamente para contar a cultura, o dia a dia do povo, como falei há pouco tempo. Isso foi no ano passado, no dia 3 de julho. E 2 meses depois o canal deu assim um boom. Eu nem contava com aquilo, porque eu sabia que crescer no YouTube você enfrentaria grandes desafios, não seria nada fácil. Mas depois de 2 meses eu consegui ali atingir as métricas que o YouTube pede, não é? Que são 1000 inscritos, 4000 horas, e deu certo. Eu voltei da igreja, estava deitado na minha cama ali, bem simples, numa casa de palha e tal. Eu nem tinha esperança de nada. Puxa, o que eu vou fazer agora? Aí surgiu a ideia, vou abrir um canal e vai ser pátria minha. Abri o canal e em poucos meses deu certo. Inclusive, quando eu comecei, ninguém acreditou em mim, né? Os meus amigos, os meus colegas, a minha própria família, não é? A minha mãe, os meus irmãos, ninguém acreditou em mim. Quando eu estava ali nas ruas gravando com o celular, muita gente achava que era louco, porque lá a tecnologia é menos, diferente do Brasil. Aqui as pessoas estão mais avançadas. Temos aqui as telas, não é? Digitais. A maioria das pessoas, quando me via na rua com o celular, achava que eu era louco. Mas como eu tinha fé, eu acreditava naquilo que eu estava fazendo, não me importei com o que as pessoas falavam, com o que as pessoas diziam. Eu me foquei naquilo que eu queria, nos meus objetivos, porque isso aqui é mais importante. Eu sempre falo isso, não é? Temos que ter foco e determinação e desejo de querer alcançar aquilo que nós queremos, não ouvir o que as pessoas falam. Não é porque nós devemos ignorar os conselhos dos outros. Podemos sim, mas sempre devemos focar naquilo que nós queremos e onde nós queremos chegar. Isso é muito importante, é fundamental. Moraria no Brasil sem pensar 2 vezes. Deixa aqui, está a ser muito incrível poder acompanhar o resumo da história do irmão Joselino. Isso demonstra como ele enfrentou, né, todas as barreiras, porque sempre nestas caminhadas vão existir pessoas que vão querer te disseminar, te ver você embaixo, te ver você fracassar. Mas quando você coloca a cabeça no lugar, dizer eu quero seguir em frente porque eu acredito no que eu comecei e eu acredito onde isto pode me levar. Então é assim, é uma história de um guerreiro, né, que venceu a luta ou está lutando cada vez mais, e eu acredito que vai chegar longe, porque o pensamento de poder seguir em frente é o que nos torna mais forte, porque a gente já tem essa noção que a nossa caminhada não será fácil, porque vão existir pessoas que vão falar coisa para nos desagradar, e nós com isso, se nós levarmos, colocar no nosso peito, é capaz de nós cairmos. E nosso objetivo não é cair, é seguir em frente, porque quem sabe no meio desta caminhada existem pessoas que se espelham em você. Eu acredito que o irmão Joselino tem muitas pessoas que se espelham nele, admiram nele, e eu sou uma dessas pessoas, admiro bastante no irmão Joselino. Estou a torcer aí para que ele chegue a 1 milhão de seguidores, porque ele merece. É um verdadeiro guerreiro. E eu era antes de poder acompanhar este resumo da história dele, mas hoje sim ele comemora uma vitória, e quanto mais ele vai, né, fazendo aquilo que o trabalho que ele está fazendo, vai comemorando mais e mais vitórias. Isso é muito importante, né?
E deixa aqui só colocar o play. Estou muito orgulhoso, estou muito feliz de ver o irmão Joselino aí, né, no Brasil. E ele disse aqui, né, não pensaria, né, 2 vezes, vai morar no Brasil. Moraria no Brasil. Vamos aqui acompanhar. O Brasil é um país incrível, é um povo, assim, é um país que tem um povo maravilhoso. Eu estou encantado com o Brasil. Eu falo para vocês que o Brasil é o melhor povo do mundo. Mas, por enquanto, eu pretendo voltar para Moçambique, porque para além de mostrar a cultura moçambicana, o dia a dia do povo moçambicano, o canal Pátria Minha também tem como objetivo trazer um pouco de conforto a famílias que mais precisam, as famílias necessitadas que não têm o pão de cada dia. Então eu pretendo voltar para Moçambique, levar todas as experiências que eu colhi aqui no Brasil, não é? São muitas experiências. Está aqui um caso de Carlos Gregório, ele me passou bastante informações, bastante experiências, e eu não pretendo ficar aqui e ter essas experiências enquanto sei que o meu povo passa por necessidade. Então pretendo voltar, levar essas experiências para o povo, e quem sabe daqui a 2, 3, 5 anos eu não volte para morar, não volte para cá para morar. Interessante. Confesso para você que quase todas as comidas eu achei interessante, menos o café. O café achei muito forte. A gente não tem um costume de tomar o café, não. É uma bebida, não é? É somente o café. O café achei muito forte. Mas o resto, pão de queijo, experimentei o pão de queijo, é excelente. Os outros pães de queijo que eu experimentei nos outros estados, nas outras cidades, não era tão legal, não. Era meio durinho assim, parecia uma bolacha. Eu acho que coloca um pouco queijo. Mas o resto das comidas aqui no Brasil são excelentes. O alimento principal de Moçambique é a chima. É uma massa como se fosse a polenta, não é? Feito com a farinha de fubá, não é? Mas a farinha é branca. A chima tem que ter um acompanhante, não come-se simplesmente a chima. Tem que ter um acompanhante, porque a chima não entra tempero, não é preparada com tempero, nem cebola, nem alho, nem óleo, não. É só água, farinha, ferve ali, prepare, e tem que ter um acompanhante. O acompanhante pode ser carne, feijão, verduras, exatamente para dar um sabor na comida. Então, somente a chima não dá, tem que ter um acompanhante. Este é o meu canal, né? Tem aqui Pátria Minha, esses são os inscritos e esses são os vídeos que eu tô gravando aqui no Brasil, não é? E aqui são um dos vídeos mais visualizados do nosso canal, onde eu falo um pouco sobre como é a vida no interior de Moçambique. Aqui eu mostro um pouco o meu trabalho, não é? Costurando, é um mercado a céu aberto. Aqui foi quando eu recebo o meu primeiro pagamento no YouTube e pego 70% dos meus ganhos, compro comida para minha família e para minha comunidade. A gente consome ratos lá, é cultural, é um dos vídeos. Eu sei que aqui as pessoas têm nojo, mas é cultural. Eu mostro aqui caçando os ratos e consumindo. E aqui é um casamento tradicional lá, um casamento tradicional que é bem diferente daqui do Brasil. Há 15 anos atrás, eu e a minha família morávamos em uma cidade do interior. E aí, num belo dia, eu decidi pegar a minha irmã, que é depois de mim, não é? Pra gente voltar onde a gente nos foi criado por muitos anos, reencontrar velhos amigos. E aqui é a apresentação, não é? A gente já na estrada, e aqui eu reencontro velhos amigos que estudaram comigo. E como a alegria era tão, mas tão grande de estar, de reencontrar velhos amigos, de estar no lugar que eu estudei por muitos anos, eu acabei comprando um pouco de lanche, não é? Porque lá não tem merenda. Eu acabei... desculpa aí, família, por pausar só. Vocês já imaginaram o Joselino ser um professor de história, né? Um professor de geografia, né? Eu acredito que ele cairia muito bem, né? Porque a forma como ele se expressa dá mesmo vontade de você sentar na sala de aula e aprender, né? É muito incrível da forma como ele explica as coisas, como ele aborda o assunto, é muito incrível. E eu estou surpreso, né? Porque este é um dos vídeos, como ele disse, muito importante. Eu acredito que este vídeo não só mostra a escola, como ele também conta a sua própria história, né? Para os nossos amigos, nossos irmãos aí do Brasil. E isso nada menos dizer que é muito incrível, né? E estou amando bastante, né? Estou amando bastante. Eu até estava a pensar que eu vou reagir mais da escola, mas eu estou a reagir mais a coisa, né?
a história do Joselino, né? É muito incrível. É muito incrível isso que estou a acompanhar. Olha, deixa aqui só dizer aí, força aí, irmão Joselino, força, né? Continue aí fazendo os vídeos, alegrando o povo moçambicano, assim como o povo brasileiro. É muito incrível da forma como ele aborda os conteúdos e eu dou toda a força do mundo, né? Para que ele continue fazendo os vídeos. E nós também deste lado, né? Vamos deixando ficar as nossas emoções, nossas reações com aquilo que é o Brasil, porque afinal de contas não são todos que vão poder ir ao Brasil, né, por conta das condições, mas assim nós poderemos acompanhar através do vídeo do irmão Joselino e deixar ficar as nossas emoções por cima disso, né, que nós vamos acompanhando do Brasil. E eu estou surpreso quando se fala de escolas públicas brasileiras, porque além delas serem simplesmente ou totalmente bem estruturadas, eu acredito que tem também professores maravilhosos que lecionam bem os alunos e saem com conhecimento muito bom, né? Vejam só as escolas, a escola, uma sala de aula bem organizada, com aí a tela digital, né? E é uma tela que pode durar por muito tempo, porque tem um concerto, aí você não precisa de apagador, consumindo pó de giz, o que vai minimizar o impacto também, né, de mau saúde, não sei se é assim que se pronuncia, né, porque para quem sabe, giz, né, contém substâncias tóxicas que de alguma forma os alunos que vão apagar, o professor vai apagar aí, né, pode de alguma forma estar a diminuir, né, os seus anos de vida por causa da intoxicação do giz, porque o giz não é tão bom assim, apesar dele ensinar, mas é muito perigoso o giz. Então eu acho substituindo o quadro negro com esta tela digital fica mais melhor, aí facilita, né, para os alunos, né, porque eu sei todo o conteúdo que, por exemplo, vai sendo escrito aí, pode fazer um print e depois, se a pessoa não quer passar apontamento na sala de aula, pode também passar em casa em formato de um texto digital. É muito incrível, né? Vamos a isso, meus amigos. Comprando alguns refrigerantes, algumas bolachas, para juntos ali nos alegrarmos. E lá é o costume, não é? As crianças trabalharem. Infelizmente, a gente sonha melhorar essa situação. Aqui bem no interior mesmo onde a gente morava, as crianças geralmente acordam de manhã, às vezes vão pastar boi, e aí no final do dia elas vão para a escola. Aqui, por exemplo, são alguns meninos que eu estava conversando com eles. Eu com 7 anos de idade, eu já estava nas ruas, vendendo nas ruas, para ajudar nas despesas de casa. Eu, juntamente com a minha família, passamos por muitas dificuldades, passamos fome. Essa é a escola que eu estudei há 15 anos atrás. E depois de 15 anos, voltando para lá, a escola está na mesma estrutura. Como vocês podem observar, que não tem melhoria nenhuma, é bem básico dos básicos. E aqui são alguns meninos, não é? Limpando o quintal. Elas chegam na escola e antes de entrar na sala de aula, o que elas fazem? Elas varrem o quintal da escola com a vassoura bem simples e se vocês verem... Desculpa sempre, né? Cada pausa que eu vou fazer, vou pedir desculpa para vocês, porque pode ser aquela parte que vocês querem mais acompanhar. Então, é assim, eu também estudei no interior, né? Estudei no interior e vim estudar aqui na cidade, né? Em várias escolas eu passei, né? Por conta das condições que eu estava a passar, as situações que eu estava a passar. Então, eu estudei numa escola lá no interior. Era uma escola de pau a pique, né? As crianças já iam estudar lá, quando chovia, a água entrava lá, né? Então, são escola minimamente só para dizer que, crianças pelo menos estão aí na escola. Não fornecia condições necessárias para poder um aluno ficar confortável. Não. Eram condições precárias, mas porque a gente gosta de ir à escola para poder aprender, porque assim nossos pais dizem, né, para garantir o futuro da manhã. A gente vai à escola, às vezes sai muito cedo, né? A escola fica a 2 km, 5 km, tem que acordar muito cedo. 3 horas de madrugada você está no caminho, 4 horas de madrugada já está quase na metade da caminhada, né? Para dar 5 horas já está a chegar quase à escola, né? Ao portão da escola. Quase não tinha portão, né? É só, eu digo aqui por sigilo mesmo, né? Lá não tinha
coisa portão, né? Às vezes só vedavam, né, por paus, assim, né, para permitir aí com que a escola ou os gados não possam ir lá arrancar o capim que estava por cima do telhado, né? Não sei se é telhado aquilo aí, né, por cima da escola, né? Então a gente estudava assim e o nosso lanche era pepino, né, que se parece mais com melão, né? A gente levava o pepino, às vezes um pouco de amendoim, né? A gente levava um pouco da maçaroca, né, que é o milho. Então a gente levava como lanche. Às vezes levávamos o feijão, ferviam, né, água e sal, levávamos num plastiquinho ou embrulhávamos numa folha, né, de coisa, uma folha de aquilo aí, né, a casca de maçaroca, colocava aí e carregava, ia para a escola. E nós não tínhamos pasta, né, carregávamos nosso caderno, né, tínhamos um único caderno, carregávamos na mão, né, colocávamos aqui e íamos na escola. Às vezes quando encontrávamos um plástico, para nós era luxo, porque nós colocávamos o caderno dentro do plástico, aí o nosso lanche, carregávamos o plástico e íamos na escola. E quanto ao lápis, a gente usava o carvão, né? Porque não são todas as pessoas que tinham a possibilidade de ter um lápis. A gente usava o carvão vegetal, para poder escrever numa folha. Pelo menos isso aconteceu comigo lá no interior, onde eu cresci, onde eu nasci. Mas nos dias de hoje está um pouco mais melhor, porque as pessoas agora podem aderir o lápis, está muito mais barato e é muito mais fácil de se encontrar, né? É como o Joselino está a explicar, as escolas aqui são muito simples mesmo, né? Mas existem algumas escolas que oferecem um pouco mais condições, mas estão aqui nas zonas urbanas, né? Está aqui nas cidades, mas mesmo assim são escolas que o seu pátio não é pavimentado, até chega a comparar com uma faculdade também, né? As faculdades aqui não tem tela digital, usam mesmo os quadros aí. Eu nunca entrei em todas as faculdades, possa lá existir as telas digitais, mas a maior parte tem um quadro negro para poder lecionar os estudantes. Vou aqui só continuar com o vídeo para não deixar ele longo, né? Alguns estão sem chinelo, sem calçado, isso é muito comum, não é? Nem água, mas tem. Esses são os banheiros e parece que não estão em funcionamento. E depois daí as crianças entram na sala de aula e estudam. Casamento precoce, casamento prematuro, lá é muito, mas muito comum. O governo às vezes tem se... porque isso é cultural, não é? Falando dos professores, os alunos têm um grande respeito pelos professores, muito respeito mesmo, não é? Eu falo isso por experiência própria, o professor, nossa, é muito bem respeitado, muito bem respeitado. Estar do lado do professor, conversar com ele, ouvir dele, é um grande privilégio. Eu observei que aqui as pessoas pelo menos têm, não é? E nós devemos ser gratos por isso. Devemos ser gratos por isso. Eu mesmo saía para a escola, muito pequeno, ia para a escola, ficava lá 6, 7 horas estudando, voltava para casa, bem cansado, não tinha comida, não sabia se naquele dia ia comer, e ainda tinha que trabalhar, no dia seguinte tinha que continuar a mesma coisa. E aqui, graças a Deus, os alunos, as escolas têm o privilégio de ter a merenda, então isso é de agradecer, Após uma conversa incrível com os alunos, exploramos o belo ambiente escolar, incluindo o refeitório. Nossa, estou emocionado aqui, estou me lembrando nos velhos tempos, aqui no recinto escolar. Deixa só dizer, há uma diferença total, como o irmão Joselino disse, né? As crianças aí têm direito à merenda, né? Acho um pequeno almoço, posso dizer um lanche, né? Aqui as crianças não têm esse privilégio, dizer, né, que as crianças podem sair, por exemplo, às 5 horas, 4, chega às 7 horas, começa a ser lecionada até às 12h05, elas saem para ir em casa poder almoçar e poder ver o TPC que foi lá dado com o professor, que é uma coisa, um desafio para cada criança. E a criança aqui coloca em mente, ela deve ir à escola para aprender, não para brincar. É muito respeitoso, né, as crianças com os professores, porque isso é uma obrigação dela, né, é o dever delas poder respeitar os professores, poder ir à escola, independentemente do professor, se não que dá aula, não tem o quê, mas é respeito, porque é um regulamento escolar, né, a criança tem que cumprir com esses seus deveres, assim para que o professor
também possa cumprir com os seus deveres, assim como o direito do aluno. Então o aluno tem direito também, tem dever de poder opinar em toda, né? Esse é o dever de cada aluno, poder opinar, porque a sua opinião tem que ser ouvida, né, dentro da sala de aula, assim como no recinto escolar. É muito importante sempre o aluno poder levantar, deixar ficar também as suas preocupações com aquilo que está sendo o ensino dela. Então é muito importante. Deixa aqui continuar o vídeo para não deixar longo, né, pra gente. Onde nessas cadeiras aqui, onde os meninos tomam a merenda, não é? Porque em todas as escolas públicas aqui no Brasil tem merenda. Aqui as meninas tomando a merenda. Uma surpresa especial nos aguardava. Nos dirigimos a uma sala onde nos reunimos com os professores e a diretora da escola para um lanche. Foi aí que experimentei a deliciosa canjiquinha pela primeira vez. Houve muitas risadas, conversas animadas e fomos surpreendidos com presentes da escola. Mas a nossa jornada não terminou por aí. Visitamos várias salas de aula, onde conhecemos diversos alunos. Assim foi o nosso dia em uma escola pública no Brasil. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou Joselino e continuamos juntos. Bom, família, eu estou muito surpreso, né, da forma como este vídeo foi abordado, assim, da forma como está sendo, né, o seu término. Então, fiquei muito feliz de poder ver a escola pública. Além só de ser uma escola pública, tem muitos alunos aí, muitos alunos maravilhosos, professor, diretor, como eu também vou agradecer bastante, né, como o Joselino foi recepcionado e como ele foi, né, dando os presentes e as fotos foram tiradas. Eu acredito que isso vai marcar as história, né, do Joselino, a experiência que ele está tendo no Brasil. Eu acredito que tem muita coisa para contar para nós quando estiver cá em Moçambique. E dizer, nós estamos a acompanhar os seus conteúdos também como irmãos moçambicanos e estamos aqui a reagir bastante aos seus vídeos. Eu acredito e estou a torcer bastante para que tu possa chegar à marca dos 1 milhão de seguidores. Eu acredito que é um desafio para este ano e eu acredito, com fé em Deus, tudo é possível para a gente poder conseguir. Fiquem com Deus, porque este vídeo chegou até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, subscreve e ativa o sininho das notificações, porque vídeos como esse, onde eu deixo ficar a minha reação, contribuição, não para por aqui. Eu trago sempre vídeo maravilhoso para vocês poderem acompanhar. Fiquem com Deus. Até a próxima. Estamos juntos.